Como que você conheceu a comunidade? Como que foi lá que Jesus te encontrou, que você conheceu essa vocação, comunidade Shalom entrou nessa vida? Aracaju foi a primeira missão do Shalom fora do Ceará. Está até fazendo 30 anos agora a missão de Aracaju. E minha mãe sempre ouvia a Rádio Cultura. O Shalom foi para Aracaju e assumiu a Rádio Cultura, que era uma rádio da diocese. Minha mãe ouvia sempre a Rádio Cultura, mas eu nunca me dei conta nunca ouvi ninguém falando comunidade Shalom, não entendia nada disso. Existiam padres e freiras na igreja. Eu cresci na igreja, eu era católica, eu era muito envolvida na minha paróquia. Tinha o convento ao lado da igreja, convivia muito, inclusive a minha irmã depois entrou, minha irmã entrou também no convento, entrou na ordem religiosa, saiu depois, mas assim, a gente tinha muito contato. Então, assim, era o que eu entendia que existia na igreja, não entendia de vida consagrada, de comunidades novas, era tudo muito novo. E para mim, inexistente. Gostava de ouvir as músicas católicas, tinha algumas que eu ouvia demais. Eu tinha uma fita cassete do Shalom, que eu não sabia nem de quem era, para mim era mais um grupo. Fita cassete, tem gente que está ouvindo isso, não sabe do que é que eu estou falando. Você vai colocar aí depois no Google, vai descobrir o que é uma fita cassete. Pois eu tinha, e não só tinha, como às vezes ainda gravava em cima para aproveitar, eu Sim. vivi todos esses processos. E aí tinha músicas que eu ouvia e que eu amava, mas nunca tinha ouvido falar de comunidade Shalom e não conhecia. E em 96, eu me preparei para ir para um retiro de carnaval com algumas amigas, um retiro oferecido pela Renovação Carismática, que seria num determinado colégio. E quando eu saí de casa, eu não gostava de carnaval, nunca fui de nem carnaval nem forró, então sempre procurava coisas mais tranquilas. E aí, quando eu fui para esse retiro, eu fui pegar um ônibus e numa das avenidas principais de Aracaju, que é muito bem servida de ônibus e que não tem senso em alguém dizer, um aracajuano que vai me escutar, vai me ouvir dizendo isso, vai dizer assim, não tem como ter sido, porque não tem senso eu dizer que naquela avenida ali, na Avenida Augusto Franco, aliás, Hermes Fontes, são tantos anos fora que eu nem sei mais o nome, mas Hermes Fontes, eu passei meia hora e não passou um ônibus. É impossível. E todos os ônibus que passavam ali me levariam para esse colégio. E eu passei meia hora e não passou um. Jesus quebrou frotas inteiras para me mostrar o carisma Shalom. Que, em resultado, eu voltei para casa e disse: não vou passar o dia todo ali, vou ficar em casa. Depois do almoço, eu tento ir de novo. Mas assim que eu entrei em casa, minha mãe estava ouvindo, como sempre, a Rádio Cultura, e quando eu entrei na rádio, alguém falou do retiro no Colégio São Paulo, que era um colégio relativamente perto da minha casa, dava para ir a pé. E como eu já estava disposta a ir para um retiro naquele carnaval, quando eu entrei, acho que minha mãe nem me viu entrando, chegando em casa de novo. Eu ouvi aquilo e disse: bem, a Rádio Católica está anunciando o retiro católico. Eu vou lá, se eu gostar, eu fico, se eu não voltar, se eu não gostar, à tarde eu tento ir no outro que eu já combinei com as minhas amigas. E aí fechei o portão, só que eu estava vivendo vários desafios naquele período, e inclusive tive alguns problemas também na minha paróquia, e eu lembro que eu fechei o cadeado do portão da minha casa, eu olhei assim para o céu e eu disse: Jesus, olha, eu vou tentar. E essa é a última chance para você. Aí fui andando e ainda fui pela avenida, porque se passasse por acaso um ônibus eu pegava, era melhor ir para onde tinha gente conhecida. Cheguei no Colégio São Paulo e o tema daquele renascer, cheguei no renascer, era Homens Novos para Tempos Novos. E lembro de todas as pregações, lembro de todas as pessoas, impossível, porque foi um marco na minha vida. Na hora do almoço, eu olhava assim, quem é esse povo, comunidade católica Shalom, não entendia nada do que estava acontecendo ali. E quando foi na hora do intervalo do almoço, eu decidi almoçar naquele mesmo local, não ir para casa, para entender, porque começou a me chamar muita atenção, a adoração, Deus me falou demais. Eu já era da renovação nessa época, e naquele horário do almoço passaram um vídeo, gente, um vídeo brega, um vídeo brega sobre a comunidade, um vídeo brega, mas foi Obrigado, esse Senhor, vídeo pela tecnologia brega. que entrou nessa comunidade. Amém. O vídeo, todo mundo, os irmãos lá no discipulado, no noviciado, tudo arrumadinho, vestidinho, cantando assim,
se balançando, né? Falando Oh, sobre a comunidade, gente. aí mostrando a rotina da comunidade de vida. Aí acordava todo mundo arrumadinho, os meninos ensacadinhos, né? Com a camisa dentro da calça, as meninas tudo de jardineirazinha, fazendo a faxina, bem realidade, bem desse jeito mesmo. Aquele vídeo brega, mas foi esse vídeo brega que mostrou a comunidade. E eu, assistindo aquilo ali, eu resolvi assistir para poder saber quem são esses jovens, o que é isso aqui, que alegria é essa, o que é que está acontecendo aqui. E quando eu comecei a assistir aquilo, eu comecei a chorar, porque eu fiquei com vergonha, eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. Porque enquanto se falava da comunidade, todas as interrogações que eu tinha dentro de mim, eu encontrava ali um ponto final. Eu não sabia explicar outra coisa, apenas eu disse, aqui está falando para mim, é Deus me falando. E quando foi no intervalo da tarde, eu cheguei para o coordenador apostólico, que estava ali apresentando, que na época era um seminarista que estava em estágio pastoral, chamado Antônio Furtado. Eu cheguei para ele, eu esperei ele descer, não sei se ele lembra disso, com certeza não, mas eu cheguei para ele e fiz assim, me diz uma coisa, como é que eu faço para ser como vocês? Entendia nada, não entendi o que é que eles são, não entendi como é que faz esse negócio direito. A questão é, Deus me falou, e é isso que eu sou, o que é que eu tenho que fazer? E aí ele falou, me falou que entrasse na obra, grupo de oração, aquele processo todo, ok. Entendi? Não. Mas ok, segue, obedece o que estão dizendo. Aí eu entrei, ia ter o reencontro do Renascer na semana seguinte, mas anunciaram que até quinta-feira era o plantão vocacional. E eu fui tentando entender, não entendi exatamente o que significa, mas eu entendi que para ser como eles eu tenho que fazer esse plantão vocacional. Aí eu fui para o plantão vocacional, não tinha nem grupo de oração, não tinha nem... Eu quero, é isso que Deus me falou. Aí eu fui para o plantão vocacional. E no plantão vocacional, a pessoa era uma postulante da comunidade de vida, na época. Ela, você é de que grupo? Eu disse, não, eu estava no Renascer, eu virei para o reencontro. Ela, ah, tá, tipo, querida, você ainda não entendeu, né? Aí ela, é bom que você entre na obra, que você conheça mais. Ah, mas eu quero fazer vocacional. Mas eu quero fazer o vocacional. Aí, enfim, ela, vamos rezar para ver o que é que Deus diz, né? E Deus disse. E ela fez assim, a gente não pode impor limites a Deus. Você pode preencher aqui o questionário e entrar no vocacional. Então, eu entrei no vocacional, depois entrei em grupo de oração, e tudo que tinha eu estava, formação básica em ministério, quase levo meu colchão, minha mãe, e como a mãe de muitos deve dizer, né? Faltei levar o colchão e o travesseiro para o Shalom. Enfim, comecei meu percurso aí, fui descobrindo sobre a vocação desse jeito.